Olá, nós estamos aqui para uma aula de História, nossa aula do 7º ano, e hoje nós traremos como tema para estudarmos o comércio atlântico de escravizados. E eu escolhi para nossa aula de hoje o livro do Positivo. Esse livro aqui ele é do 7º ano e ele traz uma metodologia bem clara, compreensiva sobre esse assunto para que nós possamos entender aquilo que nós vamos estudar no decorrer da nossa aula. Então, o tema da nossa aula é o comércio atlântico de escravizados. Nós temos como objetivo geral compreender os mecanismos e a dinâmica do comércio de escravos e ainda identificar os agentes do tráfico e as regiões de procedência desses povos escravizados. E no objetivo específico, nós vamos entender a presença portuguesa na costa do litoral africano. Nós vamos ainda analisar o modo de vida das populações nativas africanas e identificar as principais características do funcionamento do comércio escravagista. Para iniciar nossa aula, eu quero começar fazendo alguns questionamentos, para que nós possamos entender como de fato aconteceu esse processo aqui no nosso país, no nosso Brasil. E eu quero perguntar para vocês o que é ser escravo. Como os escravos viviam no Brasil? De onde os escravos foram trazidos? E como eles chegavam até aqui? Então, eu acredito que esse não é um assunto alheio ao seu conhecimento. Mas hoje em nossa aula nós vamos enfatizar um pouco sobre como tudo isso aconteceu, sobre como essa vivência para cá desses povos trouxe uma grande insatisfação, digamos assim, para esses povos e também umas condições de vida que não eram humanas para eles mesmos. Então, desde o início da colonização, havia problema da mão de obra na América Portuguesa. Por diversas razões, a coroa de Portugal optou por trabalho escravizado. Mesmo antes da chegada de Cabral ao Brasil, os portugueses já utilizavam os africanos escravizados na Ilha de Madeira e no Açores. Os primeiros africanos escravizados, eles desembarcaram no Brasil no final da década de 1530, lá em Pernambuco, para trabalhar nos primeiros engenhos de cana-de-açúcar. E as embarcações que traziam esses povos, elas eram chamadas de navio-negreiros ou de tombeiros, devido a pouco espaço, a falta de água, ao calor, a má alimentação, transmissão de doença. Então, nós temos uma informação aqui que de 5 a 25 de cada 100 africanos embarcados morriam na travessia do Atlântico. Então, nós vamos entrar agora no nosso assunto propriamente dito e eu vou trazer uma informação de um escravo chamado Sokpa Gebo. Então, tá aqui no nosso livro, na página 29, vou aproximar um pouco para que você possa visualizar. E aqui o que nós vamos entender sobre esse escravo. Gebo Sokpa, ele foi um africano vendido como escravo ao Brasil no século XIX. E aqui entra uma pessoa, o Joaquim de Almeida, ele era um traficante de escravo da mesma época. Gebo nasceu em Oco, cidade da nação Mari, na África Ocidental. Quando Gebo era criança, o exército de um rei africano atacou sua vila e capturou sua família, levando a ferros até a costa. Gebo foi vendido para traficantes e embarcado no porão de um navio negreiro. Então, nós iniciamos a nossa história enfatizando que o próprio conterrâneo de Gebo, o senhor Joaquim de Almeida, que tinha as mesmas raízes dele, o vendeu, negociou sua própria vida, sua família, e assim a gente vê que a história, ela é a história dos poderosos contra os mais fracos. Prosseguindo aqui,
Eu vou ler um parágrafo para vocês que traz um entendimento melhor sobre isso. A escravidão ela é uma forma de exploração do trabalho que existe desde a antiguidade. Mesmo na África, ela fazia parte da tradição cultural de diversos reinos. Entretanto, com o estabelecimento do comércio atlântico, a escravização de seres ela se elevou para um patamar mais terrível. Com o estabelecimento das colônias europeias no Novo Mundo, intensificou-se a necessidade de mão de obra para a extração de metais, para a prática de monocultura, e a saída encontrada pelos colonizadores foi a utilização de mão de obra escravizada. A princípio, eles utilizaram a mão de obra dos indígenas. Quando nós vamos contextualizar aqui com o nosso Brasil, os portugueses eles chegaram aqui em 1500 e eles encontraram os donos dessa terra. Essa terra tinha proprietários. Nós sabemos que os índios chamavam isso aqui de Pindorama, que significa terra de palmeiras. E aí, a princípio, aconteceu o comércio de escambo e depois os próprios índios foram escravizados para efetuar trabalhos, os quais eles não davam conta porque eles não tinham conhecimentos daquela ferramenta. E essa atitude dos indígenas em não efetuar o trabalho de forma que agradasse a coroa portuguesa levou com que eles fossem caracterizados por um apelido de preguiçosos. Mas nós não concordamos com essa nomenclatura devido à falta de conhecimento do índio dessa ferramenta. Como que ele ia se apropriar dessa ferramenta, executar o trabalho, se ele não tinha conhecimento disso? Então aqui vê-se que a coroa portuguesa, ela queria, sobrepujar. Sempre a intenção era essa, crescer, ter um lucro em cima do trabalho indígena. Como o indígena não foi tão suficiente para esse trabalho, eles agora, interviam trazendo os africanos para fazer todo esse serviço. Com o comércio atlântico de escravizados gerava lucros imensos, a opção em diversas colônias americanas, inclusive no Brasil, como eu acabei de citar, foi trazer os povos africanos. A partir de 1415, os portugueses eles iniciaram a exploração na costa africana. Qual era o objetivo? Chegar às fontes de ouro e que eram comercializados na rota subsaariana. Além do ouro, os produtos mais apreciados dessa costa eram a noz de cola, o marfim e a pimenta malagueta. O acesso a essas mercadorias proporcionou aos portugueses estabelecerem pela primeira vez concorrência comercial com italianos, porque eles tinham o monopólio do comércio europeu. No século XV, a costa africana era habitada por diversos povos que viviam em sua grande maioria de pequena agricultura. Diferentemente das regiões centrais do continente africano, que se constituíam vastos e poderosos reinos. Na costa, a população se reunia em pequenos povoados, o que tornou fácil a chegada dos portugueses para a conquista daquelas regiões. E para dar conta dessa empreitada, os portugueses eles instalavam feitorias, além dos portos de escalas e dos aprovisionamento dos navios. E isso possibilitava a realização de viagens mais longas. Então, nós percebemos aqui que havia uma estratégia para a escravização desses povos, para desprender esses povos de sua liberdade e capturá-los para atender às necessidades da coroa portuguesa. Tem uma fala da Tânia Maria Pires Brandão, onde ela conceitua que escravizar significa reduzir o homem à condição de cativo. Então, era isso que era proporcionado àqueles povos. E sem esquecer aqui, alunos, que esses povos, eles não eram pessoas quaisquer. Os escravizados, eles possuíam uma história, eles possuíam uma família, eles possuíam uma cultura e eles eram retirados desse meio sem questionamentos se eles queriam vir ou não. Eles eram
obrigados a aceitar o que lhes era imposto. Nós vamos ver a temática aqui do tema escravidão na África Atlântica. Em períodos anteriores à chegada dos navegadores portugueses, era comum as brigas lá no território deles e as disputas entre grupos, tribos e etnias existentes naquele continente. Aí, nesses conflitos que aconteciam com homens, com mulheres e crianças, eles acabavam sendo capturados e escravizados pelos próprios povos que os subjugavam. Quando algum chefe tribal ou rei africano percebia que a venda de pessoas interessava aos comerciantes europeus, a escravidão ela passou a apresentar características distintas da que até então era praticada. Então, aqui, que aconteceu? Os reis africanos, os chefes tribais, eles perceberam que isso era um bom negócio, que vender pessoas, que vender os seus entes, que vender os seus pares, acabava que colocando eles em uma situação de lucro. Então, era um negócio ativo, que valia e que era para ser feito. Daí, em 1443, foi enviado a Portugal o primeiro grupo de escravizados de origem africana. E foi um total de 235 pessoas. E 47 dessas 235 pessoas, elas foram entregues ao rei infante, elas foram entregues ao infante Dom Henrique, que ele era o grande patrocinador das navegações. A partir de então, esse comércio de pessoas, de escravizados africanos, ele só cresceu. E pouco a pouco, as pessoas escravizadas, elas representavam uma necessidade no reino português. Realizavam os mais diversos trabalhos em quase todas as ocupações manuais. E esse trabalho ele era realizado tanto no centro, né, urbano, quanto nas propriedades rurais. Eram eles que executavam todo esse trabalho. As relações comerciais elas eram feitas na base de escambo, na troca de produtos. Então, os chefes tribais, os representantes, eles entregavam os escravizados em troca de produtos como tecidos, como aguardente, como vinho, como fumo, arma de fogo, pólvora, espada, faca, arcos e flechas. Esses eram os objetos trocados por pessoas. Pensem aí, as pessoas eram trocadas por coisas que para hoje nós não seriam tão importantes, fáceis de ser adquiridas. Mas lembre-se que naquela época isso era novidade. Então, estava começando a ser implementado entre esses povos e as pessoas elas não tinham um valor excêntrico. Elas eram trocadas por esses objetos. Então, os valores das pessoas escravizadas, eles variavam ao longo do tempo. Há relatos de que na região do Senegal, por volta de 1446, 25 a 30 escravos, eles podiam ser adquiridos em troca de um cavalo. E não precisava ser um cavalo de raça, um cavalo... Não, o nosso texto vai dizer que podia ser até um cavalo idoso. E em 1460, no Congo, um cachorro, ele podia ser vendido por 22 escravizados. Então, vê-se aí que as pessoas escravizadas, elas não tinham valor diante da sociedade. Elas não tinham valor diante da sociedade. Elas não tinham uma proposta de vida que era merecida para todos. Não havia igualdade. Não havia um tratamento específico de um bom trabalho para elas. Na realidade, elas eram muito e muito humilhadas, sofridas e marginalizadas. Os portugueses, eles identificaram na escravidão dos africanos uma rica fonte de lucro, como eu já mencionei. E os líderes tribais identificavam na venda deles uma ampla vantagem política. Então, um passo favorecia outro passo e desfavorecia quem estava sendo escravizado. Então, em 1540, o destino dos escravos ele passou a ser também a América Portuguesa, que era o Brasil. Até então, aqui
estava sendo solar entre eles. Mas aí, a partir de agora, de 1540, eles perceberam que o Brasil precisava dessa mão de obra. E o comércio da pessoa escravizada, ele ficou conhecido como tráfico negreiro. E tem um trecho no nosso livro que ele é muito interessante. Ele vai falar da viagem na Calunga Grande. O que seria essa Calunga Grande? A autora Lilia Moritz Schwartz, ela define muito bem para nós e traz até um sentimento relacionado a isso. A Calunga Grande é o mar que leva os corpos para sempre. A Calunga Pequena é a terra que o recebe como sementes. Essa frase ela foi escrita por Lilia, né? Como eu já citei. Ela sintetiza a ideia que os africanos tinham do mar. Não qualquer mar, mas aquele mar que levava os seus familiares, seus amigos, seus companheiros, os guerreiros mais valentes, levavam em navios dos quais ninguém mais voltava. Quando se fala em navio, no período de escravidão, nós lembramos muito de Castro Alves. No final da nossa aula, eu coloquei uma atividade relacionada ao poema Navio Negreiro. Castro Alves, ele retrata no seu poema verdadeiramente o sofrimento daquele povo. Tem uma parte do poema que me é muito peculiar quando ele fala, ó Deus dos desgraçados. É como se Castro Alves dissesse assim, que esses povos eles precisavam de uma graça, de uma intervenção divina para que eles fossem salvos daquela situação. Quando ele se refere ao mar, eu posso imaginar o pássaro albatroz, que ele fala albatroz, albatroz. É como se o pássaro estivesse contemplando toda aquela dificuldade que aqueles povos vinham dentro daqueles navios tumbeiros, né? Cheios de pessoas, amarrotados, sem ventilação, como nós vamos ver no texto aqui que eu vou ler para você. Os navios eles iniciavam o embarque de escravizados na região da Costa do Ouro, aportando até o litoral onde é Angola na atualidade. Outros partiam do Golfo de Benin, que é a Nigéria hoje. Depois de embarcados, eles tinham início a travessia atlântica. O que o texto vai trazer é essa informação caracterizando os navios. De amplas proporções, o navio negreiro, inicialmente projetado para transportar mercadorias, ele foi adaptado para o tráfico de pessoas. Seus porões tinham 3 níveis. O porão, propriamente, onde ficava o armazenamento de água e comida. A falsa coberta, onde ficavam os escravizados. E a coberta para a tripulação. Os porões, eles não tinham janelas nem ventilação, para evitar que as pessoas se jogassem em alto mar. As condições de transporte elas eram desumanas. Centenas de pessoas eram empilhadas nos porões, uma sobre a outra, impossibilitando muitas vezes que elas pudessem se mexer, esticar suas pernas ou se levantar do lugar. Então, o que percebemos aqui nesse pequeno relato, que a gente pode imaginar que era uma situação subhumana, né? Era uma situação de sofrimento total. As pessoas, elas vinham, além de virem para serem escravizadas, para trabalhar em um território desconhecido, elas já eram maltratadas desde a saída de sua terra até chegar por aqui. A triste viagem ela durava cerca de 3 meses, dependendo das condições de navegação em alto mar. A alimentação, como eu já citei, ela era escassa, não havia banheiros. O calor, o abafamento, a quantidade de pessoas, a falta de estrutura do navio, o saculejo do mar, fazia com que a travessia se tornasse insuportável. Os que não resistiam a essa condição, eles tinham seus corpos lançados no mar. Muitas vezes, quando ocorria uma tempestade em alto mar, os traficantes escolhiam mulheres e crianças para lançar os folas fora e diminuir o sobrepeso da embarcação. Então, assim, ainda tinha esse quesito aí. Quando ocorriam as tempestades, algumas mulheres, algumas crianças elas eram lançadas no mar para aliviar o peso da embarcação. Os navios negreiros também ficavam conhecidos como tumbeiros, como eu já falei. Por quê? Porque tal era a quantidade de mortes ocorrida
Ao longo da viagem, os escravizados e muitas vezes até a tripulação dos navios, eles eram acometidos por doenças causadas por condições insalubres, pela má alimentação e pela aglomeração de pessoas em pouco espaço. E nós temos um texto aqui do Marcos Rediker que ele vai falar especificamente, ele cita um pouco, nós podemos até compará-lo com o poema de Castro Alves, o sofrimento daqueles povos dentro desse navio. O que ele vai dizer aqui, ó? Os corpos dos escravos ficavam em carne viva por causa das correntes e por rolarem sobre as pranchas de madeira do convés inferior, devido ao contínuo saculejo do navio. Em manhãs em que o tempo estava bom, depois de levantar as grades e de os escravos serem conduzidos para os convés superior para tomar ar, alimentar-se e dançar, acontecia de a tripulação encontrar um homem morto acorrentado a um vivo. O morto era atirado ao mar, ao passo que o vivo era amarrado com uma corrente. Ali, eles seriam alimentados 2 vezes por dia. Suas refeições consistiam de feijão fradinho, ervilha e arroz misturado com um pouco de carne salgada. Podemos perceber aqui, alunos, que era uma vida de total sofrimento. E ainda assim, eles tinham seu momento de danças, né? Como o autor, ele vai colocar aqui, eles não esqueceram sua cultura. É tanto que algumas das coisas que nós vivenciamos hoje são resquícios dessa cultura, né? A dança, a capoeira, alguns tipos de comida, roupas, foram heranças desses povos para nós hoje. Muito do que somos hoje é remanescente do que eles trouxeram para nós. Então foram povos que sofreram, mas que deixaram um histórico essencial para que nós pudéssemos dar continuidade à nossa forma de viver. E aqui, queridos, quando eles chegavam aos portos americanos, podíamos ter a ideia, quando saía do navio talvez fosse melhor, mas isso não era melhor para eles. Depois da longa viagem, de até 3 meses, como nós já estamos, os navios eles aportavam em diferentes locais da América. E no Brasil, eu queria que vocês prestassem atenção a esse detalhe. Os portos mais importantes eram do Rio de Janeiro, era de Salvador, Recife e de São Luís. Nesses portos funcionava um mercado de escravos. Tratava-se, na maioria das vezes, de um amplo galpão, sem janela, como sempre, né? Não tinha conforto nenhum, sem ventilação. E os escravos eles ficavam alojados nesses galpões à espera de um comprador. E na corte do Rio de Janeiro, o mercado mais importante, mais famoso, era o Valongo. Acredita-se que por volta de 1549 tenham desembarcado os primeiros contingentes de africanos escravizados no Brasil. O que acontece? Dom João III concedeu autorização a fim de que cada colônia eles pudessem importar 120 africanos. E é interessante esse fato porque os colonos eles protestaram. Eles queriam alcançar, importar um número superior a 120. O egoísmo, né, excêntrico do homem era maior que a sua necessidade. Eles queriam muito mais pessoas escravizadas trabalhando para eles. 120 era muito pouco ao próprio conhecimento deles, porque eles precisavam de um número superior. No desembarque, a situação dos africanos era sempre diversa. Havia aqueles que conseguiam chegar em condições aceitáveis para o comércio, aqueles que possuíam uma imunidade melhor, óbvio, e eles eram logo revendidos. Mas alguns eles chegavam tão debilitados que precisavam restabelecer a saúde. E esses últimos ficavam em quarentena. Olha aí, a palavra quarentena não é uma palavra de hoje, é uma palavra de 1500, né? As pessoas que contraíam uma doença, elas ficavam separadas, né? Ficavam os escravos, nesse caso, para se recuperarem e serem vendidos na loja do Valongo. Outros, eles não conseguiam mesmo, né? Eles acabavam morrendo no porto dos barracões. Era muito triste a situação. Há também um fato que diz que eles morriam eles desenvolviam uma doença chamada banzo. O banzo, se ele fosse ser
contextualizado hoje na sociedade contemporânea, seria a depressão. Eles ficavam com nostalgia e eles lembravam da sua terra e eles acabavam se definhando em sua própria tristeza e morrendo. Então, queridos alunos, esse é um pouco da aula que eu trouxe hoje para vocês, lembrando que apesar de toda a violência que foram submetidos os africanos escravizados, eles não deixaram se abater por todos os infortúnios. Nas novas terras para onde eles foram enviados, eles mantiveram e reinventaram a sua cultura. Eles difundiram seus valores, suas crenças e eles contribuíram para a formação de novas sociedades. E é importante lembrar também que todas as formas de resistência e de luta contra a escravidão. Então, assim, eles não ficavam imunes esperando serem escravizados. Eles, depois nós vamos ver no continuar da história que se levanta Zumbi para salvar esses povos. É uma história muito linda, apesar deles não conseguirem um final feliz. Mas o que eu quero concluir na nossa aula é que nós devemos respeitar um ao outro. Nós não vivemos mais na época da escravidão, mas muitas vezes nós somos escravos, nós somos reféns de algo dentro da nossa sociedade, das pessoas que nos impedem de chegarmos aonde nós sonhamos. E eu quero dizer a você, querido aluno, que o que pode nos libertar é o conhecimento, a leitura e o estudo. Você não pode parar. Quanto mais você lê, você se liberta e você tem noção de defender aquilo que de fato lhe é favorável. Também quero deixar claro que nós não podemos aproveitar a oportunidade porque nos consideramos pretos para subjugarmos outros povos, independente de raça, de religião, de conhecimento intelectual. O que é válido dentro de uma sociedade é o respeito um ao outro. Então, nós temos que nos respeitarmos, porque nós já vimos muito, existem muitos letrados que eles são ignorantes e existem pessoas ignorantes que têm uma educação superior às de doutores. Então, foquem nisso, respeitem as pessoas, estudem, leiam, e isso fará de você um libertador de suas próprias correntes. Então aqui, ó, eu passei para vocês, vamos só analisar aqui nossa atividade. A atividade de navio negreiro, eu gosto demais, de Castro Alves. E o que é que eu trouxe aqui para vocês? É só um trecho. Eu vou iniciar aqui dizendo para vocês que a escravidão, ela existe há muito tempo, né? Desde o início da colonização da América. E quando os portugueses começaram a trazer os africanos. Com o passar do tempo, esse comércio ele ganhou força, como eu citei aqui, chegou no seu auge no século XIX, e nesse século foi quando a escravidão ela foi abolida, que nós podemos ver isso em outro tópico. Então aqui nós temos um trecho do Navio Negreiro que vai dizer o seguinte. Eu vou ler para vocês e nós já estaremos terminando. Em um sonho dantesco, tombadilho que das luzenas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoites, legiões de homens negros como noites, horrendos a dançar. Então, apesar do sofrimento, eles também, praticavam sua cultura. Negras mulheres, suspendendo as tetas, que elas estavam nuas, elas não tinham como se cobrir. Magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas. No turbilhão de espectros, arrastadas em ânsias e mágoas vãs, e ri-se a orquestra irônica e estridente, e da ronda fantástica serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueja-se no chão, resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Então aqui Castro Alves fala que eles viviam como se eles fossem fantasmas, Esses espectros aqui são fantasmas, que as mães elas ficavam com os seios de fora porque elas não tinham como se vestir, que as crianças elas acabavam amamentando o próprio sangue da mãe,
porque a alimentação era muito escassa. Então, tem alguns questionamentos aqui para vocês fazerem na nossa atividade avaliativa. Essa foi a nossa aula. Eu espero que tenhamos aprendido e contribuído com esse comércio que é ilegal. Hoje em dia nós sabemos que não há mais escravos. É óbvio que se nós formos pesquisar, nós veremos que existem trabalhos escravos, mas eles são proibidos, né, por lei. A Constituição nos defende, está aí para nos defender diante disso, a Constituição de 88. Então eu agradeço a atenção de vocês e muito obrigada, e espero que a nossa aula ela tenha servido de conhecimento para nós. Muito obrigada.